Será que tu tá fugindo da única coisa que pode realmente mudar a tua vida? Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Hoje eu quero falar de uma coisa que é muito ignorada, com muita frequência, que é o básico. Maluco como às vezes a gente não percebe que não tá fazendo o básico e que é o máximo, que quer máximos resultados sem fazer o mínimo por nós, sem fazer o que a gente já sabe que deveria estar fazendo ou que é positivo para nossa vida, para nossa carreira. E dentro disso existem muitas coisas que são óbvias e básicas demais, que já tem bastante gente por aí te dizendo que é importante, como por exemplo, cuidar da tua saúde mental, como por exemplo, ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, cuidar do teu corpo, do teu espírito, da tua alma. Se cuidar espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Tem muita gente já te falando sobre isso. E por que tu não tem feito? Por que tu não tem adotado determinados comportamentos? É claro que é difícil mudar, né? Muitas vezes, se a gente passou anos e anos tendo uma má alimentação, anos e anos não cuidando do nosso corpo, vai ser difícil mudar. Mas por que a gente não começa se comprometendo com o básico que a gente já sabe que precisa estar fazendo? E eu vou te dizer, o básico, ele tem uma potência de nos impulsionar a fazer com mais excelência todas as outras coisas. É que eu não tô falando de perfeição, não, tá? Eu não tô falando que tu precisa fazer 50 esportes num dia, ou que tu precisa correr, ou que tu precisa nadar. Não. Eu não tô falando que tu precisa comer tofu todos os dias, ou que tu precisa comer um salmão com salada todos os dias. Eu tô falando do básico como uma refeição equilibrada. Cozinhar para si mesma, não só pedir iFood. Eu tô falando de ter pelo menos uma prática de exercício físico, movimentar o corpo, que seja, caminhar, se movimentar. E não só isso. Acaba que esses pequenos movimentos que a gente dá puxam outros bons e pequenos movimentos. Movimentos que a gente sabe que deveria estar fazendo na nossa carreira e não faz. Como, por exemplo, criar conteúdo. Como, por exemplo, trazer nossa carreira para o digital, se posicionar no digital. Não tem feito o mínimo, mas espera o máximo dos resultados. Sonhar com grandes coisas sem começar a dar os passos que precisa dar aqui, as mudanças de comportamento que precisam ser feitas aqui. É ilusório. É a construção de uma ilusão, esperar um futuro sem cuidar do presente. Não faça isso consigo mesmo. E eu tô trazendo isso aqui, falando desse jeito de que é o básico, todo mundo já tá falando sobre isso por aí, porque é muito comum a gente ouvir essa coisa de ah, esse papinho de mentalidade, esse papinho de que a gente tem que se alimentar bem, esse papinho, essa historinha aí de que a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que ser otimista. A gente pode se tornar otimista, a gente pode desenvolver isso, e se tornar otimista nos torna mais abertos a oportunidades. Então, talvez seja algo interessante de começar a praticar, não seria? A gente ter uma inclinação para o bem, a fazer o bem para outras pessoas e para nós mesmos, também desenvolver virtudes, as nossas forças, para fazer com que isso transborde na nossa vida e na nossa carreira. Olha só que loucura, pode realmente nos impulsionar a viver uma vida mais valiosa, a realizar mais coisas. Por que não começar a fazer? Por que não começar a ser mais gentil também com as pessoas, mesmo as que eu não conheço? Se esforçar para isso. Pode ser que hoje seja difícil, se eu não tenho esse hábito, mas como eu posso melhorar o meu comportamento hoje, me comprometer hoje? E aí é muito comum também que nessa história de esse papinho de mentalidade, esse papinho de positividade, esse papinho
que talvez, tu não diga isso com as tuas palavras, né? Talvez tu até bote fé, né? Tu até acredite nessa ideia de, bom, desenvolver uma mentalidade positiva, uma mentalidade de crescimento que vai me impulsionar. Faz sentido isso. Mas lá no fundo, as tuas crenças são outras. Tende a acreditar que é muito difícil mudar e já que é difícil, para mim vai ser ainda mais difícil porque eu tenho dificuldade. Porque vai me exigir muito mais do que exige normalmente para outras pessoas. E aí passa a criar uma rigidez para qualquer mudança. E essa rigidez, ela pode ir aos poucos sendo diluída justamente com os pequenos movimentos. O que eu quero te dizer é, não menospreze os pequenos movimentos da tua vida e da tua carreira. Um planejamento que tu faz hoje para começar a criar conteúdo para as redes sociais é um pequeno movimento em direção à mudança que tu quer criar. Se tu quer te tornar uma pessoa que é uma pessoa consistente numa produção de conteúdo, que é uma pessoa que realmente tem uma carreira no digital, esse é o primeiro passo. Pode parecer pequeno, mas sem ele não vai ter o resto. Talvez tu queira te tornar uma pessoa mais saudável e esteja pensando só nos grandes resultados que quer ter. Ou, enfim, no que espera com isso, né? No final, no fim disso em si. Mas esquecendo de valorizar esse processo. E dentro desse processo existem as pequenas mudanças. Hoje, o que hoje precisa mudar? Talvez vá ser fazer um planejamento para começar a produzir conteúdo. E fazer o primeiro conteúdo. E aí depois o próximo. Talvez vá ser reservar um dia da tua semana para gravar os próximos vídeos da próxima semana. Talvez vá ser se comprometer com ao menos 2 vezes na semana de uma prática de atividade física. 3 vezes na semana. Talvez vá ser começar a reservar um dia na semana para cozinhar. Comprar mais legumes. Não sei. Mudanças, pequenas mudanças que precisam acontecer. A gente menospreza as pequenas mudanças, mas na soma elas têm um grande impacto. Isso não parece óbvio? É claro que parece óbvio, mas por que a gente ignora o óbvio? Lembre disso e pare de ignorar o óbvio.